Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências. Então, preparem o material de vocês, pegue o livro de ciências, fica aí no seu cantinho que você preparou para assistir a aula de hoje. E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide. Nosso slide de hoje de ciências, com a data do dia 7/4. E a nossa aula de hoje será sobre o ecossistema, tá? E a nossa aula de hoje se encontra na página 57 a 59. Vamos lá. Podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, água, solo, luz, pedras, que relacionam com todos os elementos que os rodeiam. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplos de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas, que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam a características do lugar. Então, vamos lá. O que é um habitat? O habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar, né? Então, isso é um habitat, né? É onde todos os seres vivos eles vão respeitar as características do lugar. E ecossistema significa, né? Ecossistema é um conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. A ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que são não vivos do ambiente. Então, todo aquele ser, né, que é vivo, ele é chamado de bióticos. E que não são vivos, eles são chamados de abióticos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os componentes de um ecossistema. Um ecossistema, ele se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são todos seres vivos que vivem no ecossistema. Já os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, como a água e a luminosidade, a temperatura e as rochas. Vamos falar um pouco agora sobre o ecossistema aquático. O que é um ecossistema aquático? Os ecossistemas aquáticos, como os recifes de coral, é mais produtivo em termos de energia devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e a temperatura. Como vocês estão vendo aqui na imagem, né? A imagem ela aqui nos mostra como é um ecossistema aquático. Manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é dito, né, como um berçário natural, dando para espécies características desse ambiente, quanto para os animais que migram para ele. O terceiro
tipo de ecossistema é o deserto. A característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto animais como as plantas que vivem nesse habitat, eles são habitados à escassez das chuvas. Então, esses animais e as plantas que encontramos no deserto, eles estão habitados para esse local, né? Então, ele já tem o costume, né? Então, podemos perceber que em cada um deles, né, tanto no aquático como no manguezal, né, no deserto, há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade, que relacionam mantendo seu equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Todos esses, né, que eu apresentei para vocês, têm seres vivos e seres não vivos, né? E como ele se desenvolve, cada um no seu habitat, no seu local, né? Então, a gente conseguiu ver aí várias formas desses ecossistemas, né? Da qual eles vão tendo aí, né? As suas localidades de viver. Agora a gente vai para o nosso próximo assunto. A gente vai falar agora sobre o ar, tá? E a gente vai ver lá na página 62 até a 64. O que faz a pipa, né, dessa imagem, né, se manter suspensa no céu? O que é que vocês acham? O que é que vocês levam a pensar que uma pipa ela consegue viver não, né? Suspender-se no ar, ficar no ar, né? Como é que vocês acham que a gente consegue ter, né, essa forma de manter a pipa no ar? Porque as pipas são feitas de papel e não de outro material, como vidro, ferro, por quê? Né? Vamos lá. O ar, ele é invisível. Não tem forma, nem cor, nem cheiro e nem sabor. Em sua maioria, é composta por nitrogênio, seguido pelo oxigênio, o gás carbônico, o vapor de água e outros gases se apresentam em quantidades mínimas. Vamos lá. A pipa, né, ela consegue permanecer, né, por conta do ar. Nós podemos, assim, digamos, perceber o ar de várias formas, não é verdade? Mas não conseguimos ver. Conseguimos tocá-lo? Não. Conseguimos ver o seu cheiro? Também não. Mas sabemos que ele existe. E um desses fatos é a pipa, né? Por conta do ar, né? Ela vai conseguindo tendo, né, esse movimento até permanecer suspensa no céu. Não se pode ver o ar. Entretanto, é natural percebermos a sua presença por meio de vários elementos do nosso cotidiano. Ao encher um balão, ou um pneu com balanço, das roupas, né? No varal, ou empinar pipa. As principais características do ar são peso, a resistência, a expansão, a compressão e a elasticidade. Essas aqui são as principais características do ar. Vamos ver aqui cada propriedade dessa. Vamos ver o ar, né, que exerce essa pressão. O ar,
ele exerce pressão sobre a superfície da Terra. Esse fenômeno, né, é conhecido por pressão atmosférica. Boa parte do ar está concentrada na região inferior da atmosfera, mais próximo da superfície do planeta. Nesses locais, dizemos, né, que a pressão do ar é maior. Em lugares muito altos, né, como o topo de montanhas, existe menos oxigênio, o que torna mais difícil a respiração. Então, se a gente formos para o topo de uma montanha, né, a gente vai ver que a nossa respiração vai ficar, né, mais lenta, ter mais essa dificuldade de respirar. Por quê? Por existir menos oxigênio. Algumas pessoas elas sentem fadiga, falta de ar, desconforto, entre outros sintomas, por não estarem adaptados a altitudes elevadas. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Quem já subiu a serra, né, quem já foi, né, ao topo de uma serra, de uma montanha, a gente consegue, né, perceber, né, uma vez eu fui a uma viagem e era na serra. A gente começou a subir aquela serra, né, os meus ouvidos começaram a querer ficar tampados, né, o ar já ficou mais... Por quê? Por conta da altitude. Por eu não ter esse hábito e esse costume dessa altitude, eu senti esses sintomas. Do mesmo jeito, são pessoas que vão, né, subir as montanhas e por lá ter menos oxigênio, acaba sentindo esses sintomas. O ar tem peso. O ar possui massa e ocupa lugar no espaço. Em uma garrafa de água, por exemplo, quando bebemos uma parte da água, esse espaço vazio é preenchido pelo ar. Outro exemplo, né, são os balões. Observem aí essa imagem. Nós temos de um lado um balão cheio e de outro lado um balão vazio. Observe que o balão que está cheio, a régua, ela está descendo. E esse balão que está vazio, ele está subindo um pouco. Por quê? Quer dizer que o balão é pesado por conta do ar que está nele, dentro dele, se torna-se um peso. Por isso que a régua, ela conseguiu ter, né, essa falta de equilíbrio, ela não ficou equilibrada, justamente por esta bexiga, esse balão que está cheio, né? Então ele desceu um pouco mais a régua, e como o balão que está vazio não tem nenhum ar, ele não tem nenhum peso, ele começou a subir, tá? Então, ao pesar dois balões com quantidades diferentes de ar, é possível perceber que o balão mais cheio vai se reclinar a régua. Isso acontece porque ele possui uma maior massa de ar, que é inferior ao outro, né? Então, como nós temos essa massa de ar dentro desse balão aí, então ele consegue ter esse peso, tá? O ar é elástico, né? Vamos aqui. O ar possui capacidade de se expandir e se comprimir. A expansão do ar acontece quando se aumenta de tamanho, ocupando um espaço maior. Já com a compressão, acontece o contrário. Seu volume diminui e que passa a ocupar um espaço menor. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês observarem, o exemplo de uma seringa vazia, tá? E no caso, se eu pegar uma seringa vazia e pressionar ao seu embolo, né? Ele se vai conseguir avançar até um certo ponto. Quer dizer, se eu tenho aqui a seringa e consigo, né, colocar o meu dedo e ficar apertando, ela vai só até um certo ponto. Isso se a seringa estiver cheia,
tá? Ao contrário, se ela estiver vazia, tá? Mesmo ela estando vazia, se eu ficar, né, apertando, ela só vai até um certo ponto. Quando paramos de pressionar, o ar deixa de ser comprimido. E sua elasticidade faz com que o ar volte a ocupar o maior espaço dentro da seringa. A temperatura é um fator que também, né, influencia a expansão e compressão do ar. Quando a maior temperatura do ar se expande e fica mais leve, subindo para a atmosfera. Quando o clima esfria, o ar se comprime e fica mais pesado, voltando a descer para a superfície. Então, por causa disso, a massa de ar ela fica circulando indefinitivamente, né? Então, é isso que ocorre, né, com o ar. Agora, né, com base naquilo que foi explicado na nossa aula de hoje, eu vou estar explicando para vocês a atividade que vocês irão fazer, tá bom? Então, vamos lá. A atividade de hoje, ela vai se encontrar lá na página 60 e 61, tá? Que justamente é o assunto que nós falamos sobre o ecossistema. Primeira questão. Habitat tem duas opções. Você irá marcar somente uma. Do que significa o habitat? Quem sou eu? O ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. De quem ele está falando? Terceira questão. Numere corretamente. Fator biótico. 2 fatores abióticos, tá? Quer dizer, se for ser vivo. 2, né, não vivo. Quarta questão, qual a diferença entre o ecossistema e o habitat? Qual a diferença entre eles dois? Quinta questão, os animais, os vegetais e os elementos não vivos são componentes de um ecossistema. Responda. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? B. Agora explique cada um desses fatores. Sexta questão. Complete a afirmativa corretamente. Você vai lá no texto e vai completar esse trechozinho que está aqui, tá bom? Sétima questão. Qual a importância da existência de diferentes ecossistemas? Vamos agora lá para a página 65. Caio encheu tanto um balão de festa que ele acabou estourando. De acordo com esse acontecimento, responda as perguntas a seguir. Por que você acha que o balão estourou? O que você acha que aconteceu? Por que esse balão ele estourou? B. O que aconteceu com o ar que estava dentro do balão após o estouro? Segunda questão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Terceira questão. Em locais de altitude bastante elevado, o ar torna-se rarefeito. O que isso quer dizer? Aí você vai explicar o que é que isso quer dizer. Observe as bolas abaixo. Depois, responda qual das duas é mais pesada, justificando sua resposta. Então, você vai justificar a sua resposta explicando qual das bolas, tá? Qual das duas é a mais pesada. Lá na página 66, a nossa última página da atividade, diz assim: faça a correspondência das propriedades do ar com exemplos adequados. Então, vamos lá. Tem uns exemplos e você vai, de acordo com os exemplos, dizer
é aquele que se refere à compressibilidade, à expansibilidade, à pressão e à massa, tá? Sexta questão. Marque um X nas situações em que podemos perceber a presença do ar, né? Então, tem lá, pipa voando. Ao observarmos uma pipa voando, vamos estar percebendo a presença do ar? Barco, a vela se movendo. Folhas das árvores se mexendo. Respiração, pipa elástica no ar. Folhas de árvores paradas. Vento no rosto, tá? Então, essas são as situações e você vai somente marcar aquela que conseguimos perceber a presença do ar. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, turminha!